Pronto, 20 pessoas. Vamos lá. A Singular, que é a empresa que vai estar aqui apresentando para vocês essa plataforma de IA chamada Atom, ela já trabalha aqui na DASA há 5 anos. Ela entrou aqui em meio à pandemia, né, numa época que a gente nem estava aqui todos presentes e a gente, via Teams, a gente conseguiu alavancar uma série de projetos. E, bom, agora, com o advento da IA, nós temos uma preocupação, e eu tenho demonstrado isso para vários colegas, com a questão da segurança e a questão da governança da IA que nós estamos colocando da DASA. Não rola cada um ter uma IA, cada dia sai uma diferente. Isso gera uma questão de governança das próprias atividades, governança de dados e segurança da informação. No que diz respeito à IA, a primeira geração da IA, a IA generativa, a gente já conseguiu colocar na DASA o Microsoft 365, e a ideia é que a gente traga o Copilot hoje, que é meio agnóstico. Hoje a gente tem pelo menos 3 IAs ali dentro, o Claude, o Gemini AI e o ChatGPT. Tem alguém que está com o microfone ligado aí. Tudo bem. Agora, existe uma grande preocupação de nós aqui do STI com essa segunda geração de IA, que é a IA agêntica, é onde a gente pode criar agentes, né? Eu não vou dizer que é um robô, porque o conceito de robô é um pouco diferente, mas serve para ilustrar, né? É como se você criasse algo, um software, que você pudesse programá-lo em linguagem natural e ele repetidamente fazer aquelas atividades que foram programadas para ele fazer. No caso aqui, por exemplo, posso dar um exemplo que a gente pode estar numa análise de processo e, de repente, eu sou um advogado e tenho um padrão dos meus pareceres, eu posso programar um agente para dar o meu parecer. Quando eu digo dar um parecer, é apenas elaborar um parecer que, obviamente, deve ir para a revisão daquele advogado, né? E isso pode ocorrer em várias áreas. A especialidade da Singular que está aqui é justamente trabalhar com o governo. O governo está no nome da empresa, né? Diferentemente de outras organizações ou instituições ou empresas que a gente trouxe aqui, a grande dificuldade é traduzir o mercado privado para o mercado público. E a Singular não, ela já nasceu voltada para o governo. E a ideia aqui hoje é eles apresentarem uma esteira, um trabalho que foi feito por eles para análises de processos vinculados ao SEI. Eu não vou me alongar demais. Aqui presente da Singular eu vejo Gustavo, e Cláudio, que gosto sempre de dizer, foi uma cria da DASA, e aí agora está do outro lado do balcão, né? Tem mais alguém, Gustavo, com Michel, vocês? acho Eu que não está aqui consigo ver. também. Tá, na Michel minha também. tela não aparece todos. Aqui está E do aí, outro lado. para a gente não perder muito tempo, eu vou passar a palavra para vocês, vocês fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, Geraldo, pela introdução. Fique à vontade para ir para a sua agenda aí, tá? A gente vai conversar com o pessoal. A ideia aqui, pessoal, primeiramente, eu vou trazer um contexto para vocês entenderem. Tá, o Geraldo já foi brilhante na contextualização dele, na explicação do que é que a gente veio apresentar para vocês. E, na verdade, não só apresentar, mas disponibilizar para vocês fazerem um uso, né, durante um período aí, por enquanto, sem prazo, mas para fazer esse teste valendo, digamos assim, né? Então, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês também essa possibilidade dessa ferramenta de produtividade. Então, a ideia primeiro eu vou contextualizar para vocês quem nós somos, o que fazemos, o que nós viemos apresentar para vocês.
E logo em seguida o Cláudio vai poder apresentar através da própria solução mesmo de vídeo e mostrar da configuração, como é que configura, como é que coloca aqui o plugin, aonde acessa, você já deve ter recebido aí e-mail com login e senha para acessar a plataforma, endereço, então ele vai explicar mais a parte operacional e a ideia é que ao final dessa agenda todos vocês já tenham acesso e possibilidade de estar usando a solução, tá? É, Inclusive, a ideia também, posteriormente, é a gente criar um grupo no WhatsApp com a presença de todos, ter um grupo onde vocês possam, a qualquer momento, tirar dúvidas ou falar. Cláudio, eu não entendi isso, pode apresentar isso, explicar aquilo, né? O Cláudio vai estar totalmente à disposição para estar dando esse suporte para vocês, né? Para poder vocês terem o melhor uso possível, né? Dentro das dúvidas que possam ter dentro da solução. Então, se me permitem agora, eu vou passar uma apresentação rápida aqui, vou tentar ser conciso nela, passar o mais rápido possível para a gente ir para a brincadeira de verdade aí para o Cláudio estar à frente. E eu peço por gentileza, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, questão, né, acho que vocês viram que a gente gosta de falar bastante aqui, então interrompe aí, não precisa levantar a mão, já vai interrompendo, perguntem por gentileza, essa reunião, essa conversa aqui foi feita para vocês, ela é especificamente para vocês, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vocês já estão vendo minha tela, acredito que sim. Estão vendo minha tela? Estamos sim. Uhum. Legal. Então, a plataforma ao qual Só, nós vamos falar. Gustavo, Oi, só tá espelhando a área de trabalho, assim, não tá com o slide não, tá? não está o slide? Não. Eu apresentei. Deixa eu escolher aqui a tela, pronto. E agora? É, acho. Deixa eu Acho que ver, não sei agora se é a foi. mesma. É, passa o slide aí pra gente fazer um teste, Foi, não sei foi. se essa é a capa. Aí, foi, beleza. Boa. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio. Então, pessoal, mais uma vez, a solução é Atom, singular Atom. O nome da empresa é Singular GovTech, né? Não me critiquem, por favor, são os donos da empresa que tiveram falta de criatividade. Tá? Então, a solução Singular Atom e a nossa empresa chama Singular GovTech. Um pouco da nossa empresa é, como o Geraldo já explicou, nós somos uma empresa voltada para o mundo público. Nossas soluções, elas nasceram, cresceram e se desenvolveram olhando para problemas da iniciativa pública, trazendo soluções para isso. Somos daqui de Brasília, ficamos aqui na 511 Norte. Nossos colaboradores só lidam com servidores públicos, alguns deles até trabalharam em alguns lugares, como o nosso amigo Cláudio aqui, que está conosco, né? Então, e o nome diz que se dá é GovTech, é um nome bonito para empresa de tecnologia que só trabalha com o governo. Nós trabalhamos em todas as esferas e traz uma experiência muito grande para esse nicho ao qual a gente trabalha, né? Então, nós temos diversos projetos implementados em vários tipos de clientes, como aqui Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, aqui em Brasília, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, vocês, o IBRAM são cliente nosso, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade também é cliente nosso, então nós temos clientes em todas as esferas, é legal que dá uma visão ampla, né, por todas essas questões. Falando um pouquinho sobre a solução, a gente entende que o SEI aí, apesar de ter sido uma solução fenomenal para poder tirar o papel de cima da mesa, né, mas na organização dos seus processos ou da análise dos seus processos, a gente sabe ali que tem alguns pontos específicos que acabam deixando a desejar, que não trazem tanta produtividade para a gente. Que boa parte dos nossos amigos clientes fazem é tentar ficar se encontrando ali dentro do SEI, colocando marcadores, informações, etc., para poder trazer uma melhor produtividade em cima dele. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo é que a maioria das unidades aí faz a sua planilhinha ali do lado para poder entender, colocar o número do processo, a situação, com quem que está, do que se trata, para poder ter aquela organização ali dentro, né? Então, passando um pouquinho aqui, a nossa solução é uma solução Singular Atom
constituída especificamente para o quê? Você fazer tanto a organização, é possível você fazer a organização dos seus processos dentro da unidade, mas acredito que não vai ser esse o foco, né, Cláudio? Apesar de estar disponível também, mas não vai ser esse foco. E principalmente o auxílio da inteligência artificial para ajudar vocês na produtividade da análise desses processos. E como o Geraldo explicou, a plataforma tem essa possibilidade de você configurar agentes especializados. Então, além de, como o Cláudio vai mostrar, de você poder ter ali, né, a possibilidade de ter uma análise prévia dos seus processos, com histórico, uma visão geral, por documento ou do processo como um todo, ter a possibilidade de você configurar agentes ali dentro, com rotinas de trabalho que você faria ali com o uso da IA, ao invés de você fazer esse agente poder já fazer e trazer esse resultado automaticamente para que você possa, como o Geraldo muito bem falou, ali fazer o seu escrutínio em cima daquilo que foi colocado, fazer os ajustes, etc. Enfim, perguntar aquilo mais que for necessário e preciso, né? Então, com relação à organização, é possível, vai estar disponível também para vocês criarem N Kanbans, não sei se para todos aí é tranquilo o Kanban, acho que tem imagenzinha aqui que é fácil, é como se fosse aqueles post-it que você coloca colunas das atividades que você possa fazer, só que ao invés de você colocar ali post-it, né, por cada coluna, você pode fazer ali dentro do computador, você pode criar suas colunas, e onde cada post-it, que é o card que a gente chama, vira um processo CEI ali dentro, né, que pode ser configurado para você colocar informações, prazos, etc. Mas não é esse o foco aqui dentro. Então, o diferencial que a gente traz, que o Geraldo muito bem falou, nossa especialização no mundo Gov, então nossa solução ter toda uma IA configurada agêntica por trás dessas análises iniciais voltadas para o mundo público. Então, quando vai se perguntar de processo administrativo ou vídeos como o Cláudio vai mostrar, então já tem toda essa inteligência embarcada por trás, voltada para esse mundo público, que traz esse diferencial do trabalho para vocês. Então, sem o Atom, né, vocês gastam e acabam, às vezes, desprendendo muito tempo tendo que analisar todos os documentos de um processo, redigindo pareceres ou acompanhar atividades, né, e com a utilização do Atom você consegue aumentar muito a sua produtividade para que vocês possam, né, ter mais assertividade ou até em casos de situações ou solicitações que fazem de última hora que você consiga trazer essa efetividade no tempo de entrega dessas solicitações. E aí, um resumo é mais ou menos isso, tem mais um bocado de informações aqui que a gente pode, né, depois disponibilizar para vocês, né, inclusive do que tem e traz ali. Eu acho que agora, Cláudio, acho que o melhor é você ir diretamente para a apresentação do que se trata efetivamente a solução, que vendo é muito mais fácil do que analisar. Então, Beleza. acho que você pode seguir aí apresentando a solução, ajudando eles a fazer essa configuração inicial, já que devem estar todos aí com nas suas estações de trabalho, etc. Então, vai para a parte divertida aí, Claudão. Beleza, bom dia a todo mundo. Bom, como o Gustavo bem explicou aí, eu vou apresentar um pouquinho aqui da plataforma do Atom, tá? O que eu mostrei aqui, o que eu vou mostrar aqui é um vídeo. Por que que eu gravei um vídeo, tá? Como a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem alguns tempos de resposta do chat, né? Coisas assim. Então, com o vídeo eu consigo ir adiantando para a gente ser o mais objetivo possível aqui na apresentação, tá? Estão conseguindo ver minha tela? Tudo certo? Sim, Cláudio, estamos vendo. Perfeito. Beleza. Então, eu vou começar aqui com o videozinho, tá? Mostrando as funcionalidades. E aí, logo depois do vídeo, eu vou mostrar para vocês um plugin que a gente tem, que eu acho que vai agregar bastante no dia a dia de vocês, tá? Que é como integrar o SEI de vocês dentro da nossa plataforma, automatizando ali a busca de processos e documentos, tá bom? Bom, essa primeira telinha aqui, bem no início do vídeo, é a tela de login. Então, eu estou logando com o meu usuário aqui, que é um usuário de administrador, tá? E uma coisa importante para vocês: cada um de vocês vai ter um usuário
Vocês, inclusive, devem ter recebido um e-mail de cadastro aí. Quem não recebeu, não tem problema, eu envio de novo. Nesse e-mail de cadastro, você vai simplesmente botar seu nome e vai criar uma senha. E aí você já vai ser redirecionado para essa página aqui, onde você vai poder fazer o seu login e já vai poder usar as funcionalidades que eu vou apresentar aqui, tá? O importante é que, como vocês têm os usuários individuais de vocês, né, é importante assegurar que a privacidade de vocês é garantida aqui dentro da plataforma, tá? Então, todos os chats, os agentes que eu vou mostrar aqui, os processos que vocês vão importar, eles são de vocês, individual, não, ninguém mais vai poder ver, então podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Sobre Inclusive, compartilhar. né? Opa. Desculpa, Cláudio. Inclusive, é que eu não acabei não falando na nossa apresentação, apesar de esse ambiente de teste estar no nosso ambiente aqui, como a gente tem contrato de sigilosidade com todos os fornecedores, digamos assim, do combustível, né, que é das soluções de IA, tudo que vocês tramitarem e fizerem aqui dentro fica em ambiente offline. O que significa isso? Diferente do chat GPT da vida aí, Gemini, público que vocês podem estar utilizando, que colocou a informação ali, essa informação vai para o universo, digamos assim, vai para a internet, tudo que vocês fizerem aqui vai ficar nesse ambiente offline e não vai alimentar a base de conhecimento geral das IAs. Vai ficar só nessa base de conhecimento específica desse ambiente montado aqui para vocês. Então, vocês têm essa garantia de segurança que essas informações não vão estar sendo disponibilizadas na internet, né, pelos contratos de sigilosidade, tudo que a gente tem com todos os fornecedores. Perfeito. Então, vamos pro vídeo aqui. A parte legal, né? Vou dar um play. Eu vou fazendo alguns pausos, o vídeo está um pouco acelerado para a gente ser mais objetivo. Qualquer coisa, gente, pode abrir o microfone, não precisa nem levantar a mão, vai me interrompendo para tirar dúvida, tá? Então tá tranquilo. Vamos lá. Fazendo o login aqui, primeira tela é a nossa página inicial aqui. Basicamente, ele vai mostrar as funcionalidades que a gente tem dentro da plataforma. Como o Gustavo falou, né? A primeira parte ali voltada para conversa com inteligência artificial, integração com o processo e tal. E do lado direito aqui a gente tem a parte de Kanban, tá? Mas hoje o foco vai ser a primeira funcionalidade aqui, que é a análise inteligente de processo. Clicando aqui no menu esquerdo DocSets, a gente tem que vocês conhecem muito como processo, né? Mas eu não vou usar o termo processo porque nem tudo que você vai poder analisar aqui no Atom seria processo do SEI. Então, você vai poder importar qualquer conjunto de documentos que esteja dentro de um zip. Então, se você quiser importar, sei lá, você tem um monte de manual sobre como fazer alguma atividade, você pode importar aqui também e a inteligência artificial vai conseguir interagir com isso, tá? Vamos lá. Clicando aqui para a gente importar um processo, eu vou navegar aqui nas pastas do meu computador e vou importar um processo de exemplo. Assim que ele terminou de importar, ele vai fazer um processamento de inteligência artificial aqui. E aí vocês têm uma tela muito semelhante com o que vocês já veem no dia a dia, né? Que é uma árvore de processos aqui do lado esquerdo, parecido com o SEI. Então, todos os documentos que tiverem dentro daquele zip vão aparecer aqui desse lado esquerdo. E aí você tem primeiro, uma visão geral desse documento. Essa visão geral já é um resumo produzido pela inteligência artificial e vai trazer uma série de conteúdos mais importantes daquele processo. Se eu selecionar aqui um documento da minha árvore de processos, ele vai trazer um resumo somente daquele documento. Então, como eu estou selecionando o processo, ele vai tentar fazer um resumo geralzão, tá? Aqui, então, ele fala do que é esse processo, alguns documentos mais importantes, o que ele sugere como próximo passo, está aqui embaixo. Ele fala, no caso, o processo já está concluído, então não tem nenhuma sugestão. Enfim, traz várias informações aqui. E do lado direito, a gente tem finalmente o chat, que a gente chama de assistente aqui para conversar com a inteligência artificial. Ele traz aqui algumas sugestões de perguntas, então ele trouxe três aqui, mas você pode digitar aqui embaixo à vontade, fazer a pergunta que você quiser. Nesse caso aqui, eu vou perguntar qual o documento mais importante do processo. E aí, ele vai processar aquela pergunta e já vai me trazer essa resposta. O que é legal aqui do Atom, tá, gente? A gente já tem uma base de informações de administração pública por trás aqui, né, no código da plataforma. Então, as respostas deles, eles são bem assertivas nesse sentido. Então, ele já vai ter esse contexto é, de visão de processos mesmo, de órgão e tal. Beleza? Então, a resposta dele já vai ter um certo filtro aí de contexto. Ok. Ele me trouxe uma resposta aqui sobre os documentos, então ele... Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para pegar o título
da resposta. Então ele falou aqui, com base na análise do processo de pagamento referente ao contrato X, o, o documento mais importante é o termo de recebimento, TRD. E aí ele dá alguns detalhes aqui do TRD, fala alguns documentos de suporte que ele utilizou e tal. E aí aqui eu posso, né, assim como em outras inteligências artificiais, você pode ir fazendo perguntas e incrementando aí a sua base de conhecimento. Então, qual órgão participa desse processo? Vai processar mais uma vez e vai trazer aí a listagem de órgãos que estão presentes em todo o processo, tá? Estou fazendo algumas perguntas bem simples aqui para dar uma agilizada, mas vocês podem perguntar coisas bem detalhadas, ele vai varrer todos os documentos, pegar os resumos e tal, e vai trazer uma resposta para você. Beleza? Próxima funcionalidade aqui, gente, que aí eu acho que vai ser bem interessante para vocês, é a parte de agentes. O que é um agente, né? Imagina que você tenha 10 processos na sua caixa do CI, e nos 10 processos você tem que fazer o mesmo tipo de análise, o mesmo tipo de conferência, e você não quer ter que ficar importando o processo, abrindo o chat e interagindo com cada um dos processos, falando basicamente a mesma coisa e esperando a resposta para você ter algum tipo de análise. E aí entra um agente. Esse agente, ele é uma entidade especialista no negócio de vocês. Vocês vão poder criar ele e falar qual é a base de conhecimento dele e aí vocês vão poder reutilizar ele onde vocês quiserem. Então aqui eu vou mostrar como é que a gente cria um agente. Entrando ali na abinha de agente, ó, ele vai criar um analisador de processo e ele já me pergunta aqui, ó, eu sou um agente especialista em criar e configurar outros agentes dedicados à análise de processos administrativos. E aí ele pede para você descrever o que, que o agente que você quer criar quer fazer. E aí eu estou digitando aqui, ó, quero um agente que faça análises com enfoque em conformidade processual, conforme a IN 94/2022 e a Lei 14.133 com enfoque na parte de TIC. Então, eu enviei essa mensagem aqui para o meu agente, ele vai processar, e aí eu vou adiantar um pouquinho aqui para a parte da resposta dele, só um pouquinho. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Ok, aqui ele me respondeu. Ele ainda não criou o meu agente, tá? O que que ele está fazendo aqui? Ele está meio que me entrevistando para ele conseguir extrair mais informações de mim, para ele ser mais assertivo na criação do agente. Então ele botou aqui, para que eu possa calibrar o seu agente de forma bem precisa, preciso de algumas definições sobre como ele deve trabalhar. Explico abaixo o porquê de cada pergunta. E aí ele pergunta o que que ele deve analisar com mais rigor, se eu, no caso, quero utilizar um outro documento como fonte de conhecimento, se ele quer, se eu quero fazer uma análise profunda ou uma análise um pouco mais superficial, e aí eu vou escrever aqui a minha resposta para ele. Deixa eu dar uma adiantada. Então, pedir aqui a análise completa, aprofundada e somente os dois documentos que eu tinha passado, que é a instrução normativa e a lei como referência. Para isso, ele vai me trazer aqui, ainda não criou o agente, mas ele me trouxe uma prévia do agente que ele vai criar. Então, ele entende que com as informações que ele tem, ele já consegue criar um agente. E aí ele me fala que é a prévia. Ah, o nome do seu agente vai ser analista de conformidade de TIC e a descrição dele, agente especializado na análise profunda e completa de conformidade de processo de contratação de soluções de TIC, tanana, tanana. O escopo, ele vai me trazer aqui uma série de detalhes sobre esse agente, pontos de análise detalhada, atenção prioritária, a base normativa e algumas instruções. No final, ele me pergunta: posso prosseguir com a criação desse agente ou você quer ajustar algum ponto? Ou seja, se você entender que isso não te atende, você ainda assim pode ajustar. Mas, no caso aqui, eu vou prosseguir com a criação. Então, escrevi aqui: pode prosseguir com a criação. Esperar só uns 10 segundinhos aqui, ele deve fechar essa criação. Fechou. Então aqui ele falou, agente analista de conformidade de TIC que foi criado com sucesso, tá? E aí, logo abaixo aqui, ele já me traz um botão escrito iniciar o seu novo agente. Então eu já posso aplicar a inteligência desse agente aqui para esse processo que eu me encontro, tá? Cliquei aqui e aí ele vai começar a executar toda aquela base de conhecimento do agente nesse processo. Vou adiantar um pouquinho aqui para a gente chegar na resposta.
Opa, Isso, peraí. pessoal, o Cláudio está usando um vídeo aqui mais para trazer essa dinamicidade ali da apresentação, porque vocês sabem ali que às vezes a IA, né, ela não é tão, dependendo do tipo de análise, o que precisa ser feito não é tão rápida assim, demora alguns minutinhos. Perfeito. Então, aqui o agente ele já foi acionado, tá? E aí ele montou por conta própria aqui um plano de execução. E ele me lista todos os passos que ele vai executar até te dar uma resposta. Então, ele vai listar, identificar documentos do processo no DocSet, analisar o documento de formalização da demanda, analisar o estudo técnico. Então, ele vai seguir todos esses passos. Se esses passos não te agradarem, a gente vai chegar mais para frente na parte de edição e aí você pode personalizar isso. Beleza? Então, vou adiantar um pouquinho aqui para a parte da resposta. Ele vai passando nesse plano. Aqui já deve estar fechando, que ele chegou no último passo aqui. E, ok, ele me gerou a resposta. Vamos dar uma detalhada aqui na resposta que ele deu. Então, como eu tinha falado, né, um analista de conformidade de TIC. Então, ele gerou um relatório de conformidade normativa. Ele falou, ó, o processo X, ele falou aqui qual foi a contratado, o objeto, e passou um diagnóstico geral desse processo. Depois, ele me fez um checklist de conformidade. Então, os pontos que ele analisou, uma coluna aqui de status, né? Então, aqui requer atenção, tanana, e aí, na última coluna, uma descrição do porquê que aquilo requer alguma atenção. O que ele não encontrou conformidade aqui, ele botou conforme, né? Então, aqui mais para baixo, ele faz uma análise qualitativa e uma recomendação. E aqui é muito legal, porque ele já fala, por exemplo, com a inteligência, né? Que eu falei para você, de administração pública e tal, ele já sabe quais os próximos passos que você deveria fazer. Obviamente, ele não vai fazer nada por conta própria, né? E ele só está dando aqui uma sugestão. E aí, com base nessa resposta, eu vou iniciar um chat com esse meu agente. Então, aproveitando a mensagem que ele me trouxe aqui, eu vou perguntar qual a sua recomendação de ação para este processo. Apesar dele já ter listado aqui 4, eu quero simplesmente que ele me ordene aqui qual que é a mais importante. Então, pegando aqui de exemplo, ele pediu para inserir um termo de referência cruzada, bem ali. E aí, a gente entra na parte de habilidades aqui do nosso chat. Tem um botãozinho aqui escrito habilidades. Clicando nele, ele vai listar a habilidade que a gente tem aqui de criar documento SEI, tá? Fiquem tranquilos, ele não vai inserir simplesmente um documento lá na sua árvore de processo SEI, tá? O que que ele vai fazer? Vamos ver aqui. Eu pedi para ele fazer justamente o termo de referência cruzado que ele tinha me sugerido. Enviei. E aí, ó, ele me trouxe um despacho e mais ou menos já na estrutura que a gente entende correta para ser um despacho, tá? E então ele me trouxe aqui 3 campos: campo de destinatário, então a unidade, né, e bota a sigla, o assunto e o corpo desse despacho. Do lado de cada uma das seções você tem um botãozinho de copiar, então fica fácil para você migrar isso para o SEI, beleza? E aí, logo depois que você criou esse documento aqui, você ainda pode pedir para ele fazer alguns ajustes. Então aqui eu vou pedir um ajuste bem simples, falar, o corpo ficou muito pequenininho, aumente ele. Cliquei, então ele vai dar uma detalhada um pouco melhor nesse despacho aqui, beleza? Legal, a gente terminou de usar o nosso agente, né? E qual é o ganho da gente utilizar esse agente? Você criou uma base de conhecimento e criou ali um agente especializado no teu negócio. Agora eu preciso, vamos supor, alterou alguma lei, preciso editar. Simplesmente você vem no menuzinho aqui esquerdo da plataforma, que vai listar todos os seus agentes. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que foi muito rápido. Voltar aqui, agentes. Nessa parte aqui você tem todos os agentes que você já criou, no caso aqui, somente esse que eu mostrei no vídeo. E aí, para cada agente, você tem um botãozinho de compartilhar, editar e excluir. Vamos primeiro aqui para a parte de editar. Clicamos em editar, ele mostra o nome que você pode editar, uma descrição, mas a parte mais importante aqui, que é o prompt de sistema. Essa aqui é a base de conhecimento que ele vai usar na hora de dar a resposta para vocês. Então, mudou alguma lei, você quer mudar o template da resposta do seu agente, mudar alguma referência e tal, você pode vir aqui e editar a informação que você quiser.
Então, não quero mais que a resposta dele seja um checklist, quero que seja uma tabela, quero que ele já gere um documento de despacho. Então você pode configurar ele sempre aqui e ir adequando aos poucos para que ele fique bem certeiro para o teu negócio. Outro ponto. Beleza, criei meu agente, ele está perfeito, está me retornando ótimas respostas. Agora eu posso indicar para outras pessoas usarem esse meu agente. Então, com o botãozinho de compartilhar aqui, ele vai abrir essa modalzinha e aí aqui você pode selecionar os usuários que vão poder usar esse seu agente. Então vai reaproveitar a inteligência que você construiu para outras pessoas, tá? E aí ele vai passar toda aquela instrução já para o outro usuário usar. Aqui um ponto importante. As pessoas com que você compartilhar não vão poder editar o seu agente. Seu agente é o seu, tá? Se eles quiserem, há uma forma de duplicar esse agente e aí elas editam o delas, ok? Beleza. Agora vamos mostrar aqui, né, continuando naquele cenário hipotético, né, que você tem 10 processos e você quer utilizar esse agente, essa base de conhecimento em um outro processo. Então, voltando aqui para o menu de DocSet, eu vou importar um outro processo. Cliquei aqui. Só botar aqui, ajustar o título dele. Cliquei. Vai carregar um pouquinho, fazer o processamento com a IA. E aí aqui ele carregou um outro processo, tá? Eu vou pular um pouquinho aqui porque nesse videozinho ele usa o chat de novo e tal. Eu vou pular para a parte do agente. Avançar um pouquinho. Opa, passei. Ok. Ó, então, com o processo aberto, eu vou ali no botãozinho Agentes. E aí, na listinha de agentes, eu posso criar um novo agente ou usar aquele que a gente criou. Olha lá, analista de conformidade de TIC. Então, é justamente o, o agente que a gente tinha criado. Alguém mandou uma mensagem aqui no chat. Isso, perguntando, a Preciso baixar o Dominique processo perguntou para se mandar precisa para. baixar o processo para mandar para o DocSet. Não é preciso, tá? Logo depois do vídeo aqui, eu vou mostrar um plugin que a gente instala no navegador. Eu vou auxiliar vocês nessa instalação, mas é bem rapidinho, um minutinho tá pronto. E aí vocês vão poder puxar os processos do SEI diretamente aqui para o Atom sem ter que baixar esse zip. Beleza? Isso, pode ser, vamos supor, você já tem um processo baixado, um zip de um processo baixado, né? Ou então, que não seja um processo, que seja qualquer outra base de conhecimento, seja normatização, lei, que você quiser, você pode subir esse zip aqui e fazer isso. Mas especificamente para o SEI, o Cláudio vai mostrar, a gente tem um plugin de browser exatamente para trazer essa usabilidade mais fluida, aonde vai ajudar vocês a fazer essa instalação, onde vai clicar no botão e o botão vai fazer exatamente isso aqui, vai pegar o zip do processo, vai baixar ele e vai colocar dentro da aplicação e já vai levar você para a aplicação com o processo já baixado aqui. É só para facilitar essa navegação, digamos assim. Ele vai mostrar logo à frente. Vai lá, Claudão. Perfeito. Então, aqui eu tenho a Pode perguntar, lista. peraí, o Opa! Danilo quer uma pergunta aí, manda ver, Danilo. Cláudio, Oi. você ainda vai mostrar, né, o plugin que faz a leitura do processo, mas eu fiquei me perguntando desde o início, quando você carregou essa árvore aí, no início da apresentação, a ferramenta de vocês lê todo tipo de documento, mesmo com acesso restrito e sigiloso? Ah, o que você, não sei, conseguir baixar um zip para o seu computador, a ferramenta vai conseguir baixar também. Então, ela não vai adicionar funcionalidades ao SEI, né? Então, se você não puder baixar um tipo de processo, às vezes ali está configurado alguma permissão dentro do SEI para unidade e tal, então a plataforma não vai conseguir baixar isso, tá? Ela respeita esse permissionamento do SEI, beleza? Então, se você tem um documento sigiloso lá e você consegue baixar esse processo no SEI, a plataforma vai conseguir baixar também. Obrigado. De nada. Então vamos lá, pessoal. Eu vou reaproveitar aqui aquele agente que eu criei. Selecionei aqui o meu agente e cliquei em iniciar. Então agora, sem eu precisar escrever aquele texto e tal, que a gente usou no chat, tananã, eu simplesmente estou reaproveitando a base de conhecimento do meu agente em outro processo. Eu vou
Deixa eu ver aqui. Eu vou adiantar um pouquinho a resposta. Pronto, acho que tá bom. Já tá no último passo aqui. Beleza. Então vamos dar uma analisada. Acho que a primeira visão aqui que a gente tem, né, é que ele me trouxe uma resposta com o mesmo template que ele me trouxe lá no primeiro processo. Então, de fato, ele está usando as mesmas instruções que ele usou lá no outro processo, tá? Então, de novo, tem um relatório de conformidade, um diagnóstico geral. Logo abaixo aqui, ele tem um checklist de conformidade com o nome do item que ele analisou, o status e uma descrição, tá? Então, é de fato uma base de conhecimento compartilhada. E aí vocês vão poder espalhar para o time, reutilizar e vai facilitar bastante no dia a dia de vocês. E aí, de novo, eu posso iniciar um chat, né? Acho que aqui é mais a repetição do processo que eu apresentei na primeira parte do vídeo. Então, é isso. Agora vamos aqui mostrar como é que a gente faz e como é que funciona o nosso plugin, para a gente não ter que ficar baixando esse zip para o nosso computador e importando aqui toda hora. Vou minimizar aqui o vídeo. Aí, Matheus, fica à vontade de perguntar. Opa, fala aí. Opa, tudo bem? Você está me escutando? Cláudio? Tô Alto ouvindo. e claro. Beleza. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Desde já parabenizo aí a ferramenta. É uma ferramenta complexa e eu gostei bastante. Eu queria só tirar uma dúvida. Quando você está na plataforma, ele converteu os documentos do SEI para HTML para ler. E a gente tem acesso à leitura do documento integral lá? Ou quando a gente clica nele, só aparece o resumo? Vamos lá. A gente tem essa visão sim. No vídeo não mostrou aqui, mas eu posso mostrar aqui, tá? Ele não vai trazer somente os HTML. Se você tiver um Excel, ele vai conseguir transcrever essa planilha aqui para a plataforma também, PDF, tá? Então, se o PDF for tipo de imagem, ele vai fazer um OCR ali e tal, para ele conseguir pegar o texto. Então, ele Uhum. vai conseguir ler tudo. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Aqui, gente, eu já estou no ambiente de vocês, tá? Eu vou mandar o Isso. link aqui no chat. Antes talvez de você seguir, Cláudio, não sei, Matheus, se ficou claro para você que tanto com o processo 6, vamos supor que tenha lá planilhas, mapas, igual o Cláudio falou, etc., a solução baixou ele, foi para cá, a solução consegue, né, ler tudo ali, osserizar, que a gente chama, né, passar um OCR, que é ler tudo ali e conseguir trazer tudo da maior quantidade de informações possíveis ali dentro, né? Até quando, se você quiser, vamos supor que não seja um processo SEI, você tenha uma base de conhecimento. A gente utiliza aqui muito com os nossos clientes. Às vezes você pode colocar ali threads de e-mail, áudio de WhatsApp, tudo, botar num zip, subir que ele vai ler tudo, vai transcrever áudio, vai fazer tudo ali, entendeu? Eu ia até fazer essa pergunta, porque porque eu entendo, pelo que eu entendi, ele está acessando. Eu não sei se isso é sigiloso, tá? Mas você fica à vontade aí para me responder, ou não. Mas qual é o modelo que vocês estão usando de API para fazer a leitura do conteúdo do processo? Ou vocês não podem falar? Tá. A gente vai mudando, a gente vai analisando a cada, sei lá, semana assim, a gente avalia os modelos, vê quais que estão trazendo as melhores respostas e vai atualizando a plataforma e aí vai atualizando isso. Então pode ser que eu te dê uma resposta hoje, semana que vem dê uma mudança, tá? Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, pode seguir. Depois eu quero perguntar outra coisa, mas pode ir seguindo aí. Beleza. Então vamos lá. Até sair da sala aqui para facilitar, mas talvez o que ele tenha perguntado, Cláudio, é em Hum. termos de modelo, que ele quis dizer é se, assim, é porque a gente não faz a leitura direto no SEI. O nosso plugin, o que que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar, baixar o zip, igual vocês não têm essa funcionalidade de baixar o zip do processo inteiro, com todos os documentos que tem no processo. Então, o que ele vai fazer é baixar o zip
dos processos e vai pegar esse zip, subir na plataforma e a plataforma vai fazer leitura disso. Hoje nós temos contratos com a Google, usa o Gemini, a gente tem contrato com a OpenAI, que é o ChatGPT, tem contrato com a Anthropic, que também tem várias, né, cloud, etc. E dentro desses existem vários tipos de modelo, né? Eu brinco que é marca e modelo. Então, as marcas desses carros são esses e os modelos são vários que a gente tem. E dependendo do tipo de ação e de tarefa que você vai executar, ele pega aquela que tem a melhor resposta e assertividade e utiliza ela. Então a gente tem todo um engine aqui por trás da solução que, conforme o tipo de solicitação e atividade que ela vai fazer, ela já, digamos assim, categoriza aquela que é melhor para tipo de resposta e utiliza aquela. Então, nossa equipe de engenharia, nós somos fabricantes, tá, da solução. Então, nossa equipe de engenharia está toda semana fazendo essas análises para poder ir configurando a plataforma para poder utilizar, dependendo do tipo de atividade, aquele modelo que ele traz a melhor assertividade na resposta. Então é como se vocês estivessem constantemente vendo essa semana o GPT está melhor para fazer análise, aí na semana que vem o Gemini está melhor e tal, e vocês ficam fazendo esse benchmark sempre para ver o que está melhor para vocês usarem na API da plataforma de vocês, da Simulacro. Porque os próprios tokens de IA elas estão evoluindo a cada dia, praticamente. Cada dia, cada semana está lançando um novo modelo, né? Então, para quem não tem muita proximidade com isso, é como se estivesse lançando um novo carro ou um novo modelo daquele carro a cada mês ou a cada semana. E aí a gente vai testando tudo isso e vai fazendo esse ranqueamento ali de utilização dentro da solução. Até pela tecnologia nova, digamos assim, vocês aí que utilizam suas IAs aí caseiras, vamos chamar caseiras, digamos assim, né? Você sabe que às vezes a tela trava, tem momento que trava e não responde, né? Até isso a gente já tem aqui categorizado que quando chama uma API de um fornecedor que ela não responde no tempo aceitável, já passa para um segundo modelo já para fazer isso automaticamente para vocês não ficarem sem resposta. Então, toda essa inteligência ela já tem por trás da solução para trazer a melhor experiência para os nossos usuários. Perfeito. Obrigado, viu, gente? Nada que isso, querido. Fica à vontade. Vai lá, Claudão. Vamos lá. Então, eu vou fazer o login aqui na plataforma com o meu usuário admin. Esse ambiente aqui já é o de vocês, eu mandei o link no chat. E aí, assim como no vídeo, entrei aqui, eu caio nessa página inicial, aqui só tem uma diferença que essa parte de novidades no vídeo não tinha, tá? Então aqui a gente vai lançando ferramentas, vão aparecendo aqui na parte de novidades. E aí, vou entrar aqui na parte de DocSets. Como minha parte do DocSet está vazio, ele já pergunta aqui se eu quero importar um DocSet zip, tá? Eu vou importar um aqui, mas a gente já mostrou isso no vídeo. Só para mostrar para vocês funcionando aqui em tempo real. Então, aquilo que a gente conversou, aparece aqui a árvore de documentos, um resumo. E aí aqui, até sobre uma das perguntas que aconteceu agora, vamos ver o que a gente consegue acessar aqui dentro desse processo, né? Selecionando o processo em si, a gente tem a visão geral, um histórico, um extrato, que ele pega os documentos e tal, datas e prazos. Quando eu clico aqui, ele dá uma processada para ver as datas e prazos mais importantes aqui desse processo. Selecionando um documento, então a gente tem a visão geral, que é um resumo, e a visualização de fatos daquele documento. E aí entra na pergunta que me fizeram, que é se eu consigo ver o documento de fato aqui dentro da plataforma. A resposta é sim, tá aqui. Beleza? Documento na íntegra, né? É possível ver também o documento e a visão geral, um resumo por documento ou processo como um todo. Perfeito. E aí, vamos lá para o plugin, finalmente. Aqui, quando a gente está na parte de DocSets, né, nesse menu aqui, a gente tem já um botãozinho aqui que me indica o link de instalação desse plugin. Clicando aqui, ele vai abrir uma nova aba. Essa aba aqui do próprio navegador, tá? E aí, tem esse botão aqui que você vai clicar em obter para baixar essa extensão. Neste caso aqui, tá obtendo o do Microsoft, né? Que acho que é o que vocês utilizam aí. Mas pode ser também do Chrome, não é isso, Cláudio?
Pode. Mas só do Qualquer. Chrome. Não, pode ser Microsoft Edge, o Chrome, tem Opera também, já fiz o teste, funcionou. Tem um que o pessoal usa nos MacBooks aí também funciona, eu esqueci o nome do navegador. Não é o Safari, tá? Beleza. Então, confirmando aqui adicionar a extensão. Quando ele termina aqui de instalar, ele já pergunta aqui se eu quero abrir a extensão. Vou clicar aqui sim. E aí ele aparece aqui na lista de extensão. Vou fixar ela aqui para ela ficar mais fácil de acessar, tá? Então ele entra aqui do ladinho. Clicando aqui nessa extensão, ele pede para eu configurar a URL, né, o endereço aqui da plataforma Atom de vocês. Então, é só voltar aqui no Atom, pegar esse link que eu mandei no chat, abrir aqui na extensão e colar aqui. Depois que eu colei, eu clico em testar a conexão para ver se está tudo certo. E ele deve mostrar essa mensagenzinha aqui, servidor conectado com sucesso, ok? Aparecendo essa mensagem, é só clicar em salvar configuração. Quando clicar em salvar configuração, vai abrir essa janelinha aqui pedindo para vocês se autenticarem com as credenciais de vocês. Vou usar as minhas aqui, cliquei em entrar, autenticação concluída. E aí a extensão ela já muda aqui para essa telinha aqui como já está configurada, né? E o botão de limpar configuração, que não vem ao caso aqui. Então, eu vou dar um F5 nessa página aqui dos DocSets. E aí aquele botãozinho já sumiu e agora mostra aqui, ó, extensão detectada. Então, conectou a extensão com a plataforma com sucesso. Pronto, a instalação do plugin é isso, tá? Então, é bem rapidinho, um minutinho aqui a gente fez. Agora, como é que funciona ele de fato? A gente vai lá para o SEI agora. Eu tenho acesso aqui a um SEI. Esse SEI aqui, gente, é um SEI para desenvolvedores fazerem alguns testes, automações e tal. Então, é um SEI que a gente chama aqui de laboratório SEI, tá? Esses processos que estão aqui, eles são fictícios, não tem nenhuma validade nem nada, beleza? E aí, eu vou acessar um processo aqui dentro do SEI. Cliquei aqui, e aí nessa barra de ferramentas, aqui do processo, apareceu um novo botão, que é enviar esse processo para o Atom. Então, esse último botão roxinho aqui. Perceba que esse processo aqui, né, ele tem 3 documentos, são os PDFs, só para vocês se lembrarem na hora que eu migrar. Então, vou clicar aqui, enviar esse processo para o Atom. Ele só abre uma janela de confirmação aqui, cliquei em enviar, exportação concluída. E ele me traz um botãozinho aqui para abrir no Atom. Cliquei, e aí está aqui justamente aquele processo SEI com os 3 PDFs, que aqui são PDFs de teste que eu importei, tá? Então, com os 3 PDFs aqui dentro. E aí, gente, começa aquela interação que eu mostrei no vídeo, tá? O chat, os agentes, tá tudo aqui. Vocês podem usar. Traz o tutorialzinho, é a primeira vez que vocês usam, né? Ele traz o tutorialzinho de como é que usa e tal. E aí aqui vocês podem utilizar à vontade esse docset para fazer as importações, ou as perguntas e tal. E é isso, é assim que eu uso o plugin. Eu tenho um PDF com passo a passo para a instalação desse plugin, então se perdeu aqui no vídeo, o vídeo está gravado, tem esse PDF também, acho que vai ficar bem facinho para vocês. Pode perguntar, Alguém Matheus, fica levantou à a mão? vontade. Duas perguntas. Primeiro, eu tentei aqui, enquanto você fazia, eu tentei instalar aqui, só que aí depois eu acho que vocês podem ver com o Geraldo, porque está dando como se fosse sua conexão não é particular, invasores podem estar tentando roubar suas informações, não sei o quê. Então aqui, pelo menos aqui internamente na DAS, eu não estou conseguindo ainda instalar. No Chrome, Acho que que, foi onde eu tentei, tá? acho que pode compartilhar a tela. O que você acha, Cláudio, para poder identificar e ver Sim, logo? sim. Se puder Posso. compartilhar a sua tela, Matheus, que aí a gente vê como é que você fez, até para os colegas aí saberem, né? Agora mesmo. Isso, que aí a gente já visualiza e vê do que se trata, se precisar alguma autorização ou se é só Já alguma vai com Deus. configuração do nosso lado aqui. Uhum. É isso aqui, ó. Perfeito. Acho que nesse caso aí, ah, acho que é mais com relação à rede internet da DASA mesmo. Mas Isso, aham. isso eu acho que não seria um bloqueio. Se você clicar ali no botãozinho avançadas, acho que ele vai. Aham. Eu tentei, mas ele não deixa, Ah, ele não não. deixou. Não deixa. Ele deixa no computador da gente, mas aqui não. Ô, Entendi. Matheus, é o Anderson aqui, gente, Falando. time TI. Eu vou pegar isso aqui e a gente vai investigar internamente, tá? Pode ser realmente alguma coisa de firewall, alguma coisa de rota, e eu vejo aqui internamente. Pode deixar que a gente resolve, tá? Opa, Tá bom, obrigado, obrigado. Anderson.
Depois, o Matheus, só me manda esse print por e-mail para eu ter como evidência para abrir um chamado pro pessoal de Fire, por favor. Pode deixar. Que eu já queria começar a testar aqui a ferramenta aqui. Que isso aqui, na verdade, é para baixar extensão. a extensão, né? Você Isso. tentou aí no Edge, não, que você está no Chrome. Tentou no Edge? Não sei se Posso você tem tentar com outros. Não, é com porque eu só outro uso o browser. Chrome, né? Mas eu posso depois tentar em outros navegadores também, Isso. ou tentar procurar pela própria loja, talvez. Aí pode ser que dê certo. Eu só estou avisando que quando a gente clica no botãozinho instalar Atom, Uhum. aí dá algum bloqueio aqui na rede da DASA, só para reportar Legal. para vocês, tá? A Cássia Beleza. tentou e deu mesmo também. Uma outra pergunta que eu queria fazer, você Desculpa aí, falou... Matheus, você- rapidinho. Opa, Só para desculpa. Pode registro falar. aí, o Hugo acabou de colocar dizendo que conseguiu via Edge, tá? Mas a gente vai investigar melhor isso aí, tá? Por que o Chrome não está dando certo, né? Exato. Não, beleza. Uma outra pergunta que eu queria fazer, talvez até seja ousado demais, mas não custa nada, né? Você falou de áudio, PDF, ele também lê vídeo? Eu digo, o vídeo mesmo, não o áudio do vídeo, mas ele também vê vídeo. Se você colocar no zip lá, sei lá, Eu não um... fiz Aham. esse Provavelmente teste ainda, transcrição. mas... eu Talvez acho que vai transcrever. transcrição, Transcrição do áudio, né? mas ver o que está acontecendo no vídeo e traduzir, não. Transcrever, provavelmente, porque o áudio, o que faz é a transcrição. Porque a gente já teve exemplos aqui, acho que nunca fez esse teste, né, Cláudio? Pode fazer o teste. Sim. Assim, não se limitem a nada, testem à vontade aí. A ideia realmente é essa, vocês testarem à vontade, fazer tudo aí, falar, não deu certo isso, deu certo aquilo, deu erro nisso, não deu erro naquilo. O grupo de WhatsApp aí que o Cláudio vai incluir vocês é exatamente para isso, é para vocês colocarem, porque quem sabe até podem surgir novas ideias que, como eu falei no início, nós somos fabricantes, a gente pode implementar para o uso de vocês, mas não vai ser só de vocês, vai ser para todos os nossos clientes. É assim que a gente vem evoluindo a solução cada vez mais. Não, eu vou dar, é só um exemplo, assim, às vezes a gente recebe um vídeo de uma fiscalização, por exemplo, a gente mandou um processo para a administração regional receber um vídeo de um alagamento, por exemplo. Aí aquele vídeo tem vários elementos. Aí, às vezes, eu uso o Gemini ou o Google AI Studio, eu coloco lá e ele vê o vídeo mesmo, não só o áudio, mas ele vê o vídeo. Aí eu penso que talvez pode ser até uma oportunidade também para colocar essa funcionalidade. Beleza, anotado. A gente vai... Tá se não- anotado e testa A aí. gente vai fazer um Pode teste. deixar. Obrigado, Danilo, gente. acho que o Danilo queria falar aí. Fica à vontade, Danilo. Não, eu ia perguntar sobre cadastro prévio na plataforma, que vocês comentaram isso em algum momento. E eu recebi o convite para o treinamento, mas não teve um cadastro prévio. Tá. Tipo assim, eu cadastrei vocês na plataforma, mas vocês ainda assim precisam fazer um cadastro manual, tá? Chega um e-mail para vocês com um botãozinho complete seu cadastro. Clicando lá é só preencher nome e senha. E aí, se alguém não tiver recebido o e-mail aqui, você já pode me falar e eu vou refazer o cadastro de vocês. O e-mail foi Cláudio. disparado quando, Cláudio? Foi... ó, deixa eu confirmar aqui, não me lembro. Acho Você que lembra foi- quando é que você me mandou aquela mensagem? Foi no mesmo dia. Eu acho que Acho foi que foi- anteontem, né? Anteontem, Acho eu que acho. foi anteontem. Anteontem, se eu não me engano, anteontem. Essa semana. Vejam aí de terça-feira para frente. Vocês podem ter recebido um e-mail. Isso, E foi aí, terça. terça, né? Então Uhum. tem um linkzinho, 14/7, a Dominique aí respondeu. Obrigado, Dominique. Então, veja aí, completa o cadastro e já tem ali, inclusive lá nesse e-mail tem o endereço, tal, tem tudo bonitinho. E aí, se não tiver recebido, por gentileza, informe, acho que o Cláudio vai colocar os colegas se quiserem No grupo. compartilhar telefone, né? Não sei se tem telefone do pessoal para. Como é que você tem feito, Cláudio, para botar no Não, grupo? com a DAS aqui, como a Singular e a DAS usa o Microsoft Teams, né? Eu crio no próprio Teams aqui um grupo com todo mundo. Ah, perfeito. Então, se você puder verificar aí, Danilo, você recebeu um e-mail na terça, aí tem lá para completar o cadastro para Recebi não. acesso.
Não? Recebi Então, não, mas eu cliquei ali em redefinir senha, botei meu e-mail, digitei uma senha nova e consegui entrar. Não legal, sei se eu pronto. burlei alguma regra, porque eu não estava Não, cadastrado, mas o a, importante a é que deu certo. a regra é utilizar. Ô, Cláudio, você vai voltar para sua tela, aquela última que você estava, quando você Posso voltar. mostrou o botãozinho roxo, aí foi lá foi para a plataforma e o processo estava lá. Perfeito. Isso, beleza. Tá vendo Ah, que esse processo que você colocou aí, ó, não sei, nenhum deles tem chavinha amarela, chavinha vermelha de documento sigiloso, tá vendo? uhum, Eu fiz um teste aqui, quando eu estou logado no SEI, por exemplo, e eu faço download de um processo, mas é um processo meu, né? De, assim, todos os documentos sigilosos que estão lá fui eu mesmo que carreguei. É, no arquivo zipado, todos os documentos, inclusive os sigilosos, vieram. E aí a minha uhum. pergunta é, de alguma maneira, se eu pegar esse processo com todos esses documentos sigilosos e colocar aí na plataforma de vocês, esse documento vai estar protegido? Ele já está fora do SEI. Sim, o processo, o seu processo, ele fica somente sob sua visualização. Ele não é compartilhado com ninguém, tá? Então, Mas a IA tá fica. lendo ele, né? Sim, Isso, é Além de mim. aquilo que eu expliquei no início, a grande diferença que a gente traz para vocês é exatamente esse contrato de sigilosidade que a gente tem com os fornecedores de IA, que tudo aquilo que vocês tramitarem, executarem, etc., vai ficar separado nessa instância que foi separada para vocês, tá? E não vai para a base de conhecimento geral dessas IAs. Então, tudo Hum, que vocês alimentarem de conhecimento da IA generativa, que forem ali alimentando de conhecimento, vai ser só disponível, vai estar disponível, digamos assim, nessa IA treinada do ambiente da DASA. Se vocês forem fazer, talvez procurar esses documentos ou fazer alguma coisa externamente, não vão encontrar, porque por contrato de sigilosidade que a gente tem com os fornecedores, todas essas informações elas não vão para a internet, não vão estar disponível para a base de conhecimento geral de todas essas IAs, entendeu? tá bom. Então, esse é um grande diferencial, um dos grandes diferenciais que a gente traz dentro da nossa solução, que é essa garantia, né, da sigilosidade de você estar podendo fazer seus trabalhos ali sem ter essa preocupação de estar expondo dados aí para as IAs aí, para a internet. Eu ia só fazer um comentário com base no que o Danilo comentou. Na verdade, assim, quando a gente assina até mesmo até nos modelos gratuitos hoje em dia, a gente pode colocar na opção de nada que a gente colocar ali ser utilizado na base de treinamento. Eu acho que, de um certo modo, vai chegar uma hora que você precisa confiar no que eles estão falando, né? Então, eu acho que é a mesma coisa que vocês passam, que a gente, como usuário, passa, a gente tem que confiar que quando a gente clica lá e diz que não quer que o que a gente manda seja usado, eles de fato não vão usar, né? Eu acho que vocês passam por isso e os usuários também, usuários leigos também passam, né? A diferença grande, digamos assim, é que vamos supor que a DASA, contratando para a gente poder disponibilizar essa solução para vocês, vocês têm uma empresa responsável por isso por contrato. Ao ponto que, se você mesmo você firmando o contrato pessoal com o ChatGPT ou essas abertas que você só clica ali, se acontecer qualquer tipo de problema, você vai responsabilizar quem, quando e aonde. Não tem como. Então, essa é a grande diferença, que você passa a ter uma instituição, né, que vai ser a empresa que vai estar à frente e responsável por isso. Essa é a grande questão. Perfeito. Sua resposta aí foi perfeita. Realmente tirou essa minha dúvida mesmo. A gente tem um CNPJ que a gente pode reportar, né? Uhum, Exatamente. uhum. Justamente. Perfeitamente. Senhores, vamos lá. Dúvidas, questões, anseios, o que acharam? Acharam legal? Assim, a ideia, pessoal, usem à vontade, não tem limitação, não tem, caramba, o Cláudio não falou isso, será que dá para fazer? Façam, testem, façam N agentes, enfim, façam bastante, a gente tem certeza que pode estar ajudando muito vocês na rotina de trabalho no dia a dia.
Deu dúvida, perguntem para o Cláudio está disponível, pode ser que ele esteja, igual nesse momento aqui que estamos aqui 1 hora conversando, ele pode estar numa agenda conversando com vocês, ainda assim pode ter certeza que nos momentos que eu estou falando ali, pode ser que ele esteja respondendo alguém ali do lado, então ele responde vocês ali, tiram dúvidas, se deu algum problema ou erro, é legal que a gente verifica com a nossa equipe de engenharia, para estar não só verificando aquilo que tem, mas aquilo que possa ser melhorado para poder estar facilitando a vida de vocês no dia a dia. Esse é o nosso intuito. Isso aí. E além disso, se vocês tiverem, sei lá, tô tentando criar um agente aqui, mas não tô chegando numa resposta legal e tal, pode me chamar também, eu ajudo na criação de agente, a gente vai configurando junto, tá? Boa, boa, Cláudio, isso aí. Ou se tiver inseguro no início, Cláudio, você pode dar uma ajuda aqui para me dar um norte da primeira vez aqui, como é que eu faço e tal. O Cláudio ajuda, isso aí está à disposição para estar colaborando junto com vocês, tá? Ele já foi da casa, então ele está bem ambientado. Pessoal, dúvidas, questões, anseios, medos? Eu estou satisfeito. Agradeço aí por vocês, viu, pela disponibilidade e pela apresentação dessa ferramenta muito interessante, muito bom mesmo. Legal, que bom que a gente torce para que possa ajudar vocês. Já que o Matheus deu a deixa aí, só queria deixar claro aí pro pessoal da Singular que o Matheus ele tem um bico aqui na DAS, mas ele é contratado da Gemini e do pessoal aí, tá? Para ele trabalhar. Então ele é expert no assunto, viu? Opa, aí sim, ó. Quem dera fosse, viu? Quem dera Gemini Maravilha. e GPT me contratasse. O Matheus vai ser um disseminador aí internamente aí, Matheus. Manda ver aí, domina tudo aí, GPTeus aí, ó. Já tem até o apelido. Exatamente. Então, GPTeus aí vai ser um disseminador da solução e aprender a mandar ver aí para poder ajudar ajudar os demais colegas aí a ter mais produtividade, mais tranquilidade. E pode ajudar, como eu falei, gente, de N forma. E assim, a solução está evoluindo cada vez mais, a cada semana ou mês que vocês vão ver que a gente vai estar conversando, vai estar evoluindo. Por exemplo, já vou dar aqui um spoiler aqui do que está no nosso roadmap, que está no forno para ser implementado. Por exemplo, da gente ter uma funcionalidade, existem caixas de entrada aí do SEI, que não sei qual de vocês aí que possa ter, que tem uma quantidade demasiada de processos. Eu tenho colegas aí que tem mais de 5.000 processos, né, na sua caixa de entrada. E aí ele queria saber como é que ele faz para poder priorizar aquilo que ele precisa fazer, seja por tema, seja por tempo que está ali o processo, o que quer que seja. Então a gente está, né, no forno aí uma possibilidade, uma funcionalidade para ajudar a interpretar essa caixa de entrada com N processos para poder categorizar, hierarquizar, conforme vocês acharem, para poder ajudar nessa hierarquização e ajuda aí em caixas de processo abarrotadas aí, que é muito comum. Não sei se é o caso de vocês, mas existem colegas que têm aí uma caixa de entrada muito grande para ajudar nessa organização, né, interpretando e vendo informações e trazer informações que a gente chama de metadados principais ali, né, do tipo do processo, o quando foi criado, esse tipo de coisa para ajudar a fazer essa separação ali dentro da solução. E por aí vai. Acho que é isso, senhores. Cláudio, você vai criar esse grupo aí no Teams, vai colocar toda a turma aí, e aí assim que vocês puderem, Anderson, você vai ver essa questão aí do bloqueio aí do Chrome, né? Beleza, deixa Mas comigo. o colega já viu aí a possibilidade de instalar no Edge, já está possível, então o Cláudio está à disposição. Gente, por favor, usem à vontade. Eu quero ver aqui o dono da empresa reclamando para mim que vocês estão gastando todos os tokens aqui da empresa. Por favor. Só um comentário, Gustavo. Eu vi aqui que o problema não está sendo no plugin de vocês, não, tá? É a loja do Chrome é que ficou bloqueada por algum motivo aqui na DASA, tá? Então não tem nada a ver com vocês, não. Só para deixar isso claro, tá? Ah, legal. Isso, a gente providencia essa correção, pode deixar. Fechado.
Acho que é isso, senhores. A todos aí, os colegas, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Contem conosco. A dúvida que tiver, que seja no caso específico. Poxa, eu precisava que fizesse isso. Seria muito legal se pudesse ajudar de tal forma. Mais uma vez, somos fabricantes. Podemos estar customizando e ajustando para poder estar ajudando cada um de vocês no dia a dia. Então, por favor, testem, usem à vontade, que a gente veio aqui para poder tentar, mais uma vez, ajudar vocês no trabalho do dia a dia. E é isso. Muito obrigado. Boa sexta a todos aí. Bom final de semana. E vamos torcer para a Espanha. Tamo junto, valeu, gente. Obrigado por Obrigado, Valeu, gente. gente. Tchau, Até tchau. mais. Obrigadão. Obrigado. Vai, Tchau. Espanha. Isso. Vai, Espanha. Um abraço.